social o tempo todo. Mas uma coisa que eu senti, pelo menos na época, quando o Baldasso mesmo se assumiu o Colorado, porque eu acompanhava muito o Baldasso. Cara, o Baldasso foi um dos maiores setoristas de Grêmio que esse estado já viu. É verdade. Ele setorizou o Grêmio. É eu verdade. lembro. Não, ele era muito, ele é Sim. muito bom. E aí eu lembro que eu fiquei, não acredito. Tipo, então esse sentimento que o cara talvez tenha sentindo, e talvez Eu também, quando o Baldasso se identificou com o Colorado, eu fiquei muito decepcionado. Eu sou muito fã. Cara, eu não tô sendo aqui puxa-saco e tal. Sim. E eu nem tenho esse perfil. O Baldasso pode até atestar. Não tenho esse perfil de... Eu não tinha esse perfil de ficar toda semana bajulando o Baldasso. Não tenho. Eu nem sei fazer isso. Sim. Mas não é mentira de que eu sempre fui muito fã do Baldasso. Tanto é que quando eu começo o jornalismo em 2013... Existe lá o Projeto Sombra, sabe? Projeto Sombra, tu escolhe uma pessoa da tua profissão pra acompanhar ela o dia inteiro. E eu tentei chamar o Baldasso pra fazer o Projeto Sombra com ele, mas um outro colega tinha conseguido antes. Eu não conseguia fazer com ele. Porque ele tinha sido minha escolha. Naquela época ele não tinha ainda se identificado. E até completando que eu tinha falado que eu tinha sido bloqueado pelo Baldasso, eu fui bloqueado pelo Baldasso porque eu tirei uma onda dele um dia e ele me bloqueou. Sério? Eu não lembro qual o contexto, mas eu tirei uma onda com ele, ele me bloqueou e depois ele fez uma anistia, desbloqueou um monte de... Não, eu fui bloqueado também pelo Baldasso. Quem não foi bloqueado pelo Baldasso tá vivendo errado. Quem não foi bloqueado pelo Baldasso tá vivendo errado. Exatamente, eu fui bloqueado. Eu não fui porque eu não mexia muito no Twitter, nunca fui. Mas eu não ofendi ele, tá? Eu tirei onda dele. E eu não sei se eu fui... Não me lembro. Não me lembro. O Felipe do passado não tinha motivo. Era foda-se, né? Mas ali no canal do Baldasso, o pessoal sempre soube que tu era gremista. Todos os funcionários ali... Acho até que vale explicar como que se deu isso, né? De um gremista trabalhar lá. Isso, é. O pessoal Baldasso, que não sabe. Vocês lembram em 2020, o ano da Série B do Grêmio, infelizmente. 21. Ano 2022. O Grêmio, o que jogou baixou. Jogou a Série B. O Baldasso fez um projeto de transmitir Grêmio no canal dele. E ele traz o César Cidade Dias para ser o comentarista, vocês lembram? E aí se vê a necessidade de montar uma equipe própria para fazer as transmissões de Grêmio. Por quê? Eu cheguei a explicar isso aqui também, vale repetir. O Jairo Vink, que é o repórter dele, ele é colorado, identificado, e ele é um colorado ácido, ele tira a onda do Grêmio e tal. Então não dava para colocar ele lá nas transmissões de Grêmio, porque ele tinha esse perfil. O Lucas Weber, que é colorado, já era colorado identificado, ele já tinha um perfil mais neutrão, e ele foi colocado no projeto, fazia lá e tal. Mas se sentiu a necessidade de ter um repórter, um narrador, e dentro desse processo, primeiro, eu me candidato a narrador do projeto Grêmio, naquela época. Tanto é, eu contei a história aqui também, o Ramiro Ruxo, que era o narrador do Baldasso na época, identificado do Inter, ele me conhecia porque eu fiz curso de narração com o Ramiro Ruxo, junto com o Thiago Suma e o Daniel Oliveira, e eu trabalhei com ele também no Barrista. Um dia ele chega pra mim e fala: Fontes, me manda teu material de narração que eu vou te indicar aí pra uma galera, não falou quem. E aí eu falei, cara, ele vai com todo respeito, mas ele vai me indicar pra uma rádio web que não paga, talvez, sabe? Eu fiquei com essa sensação, assim, sabe? Mandei o material pra ele e meio que esqueci, assim, sabe? Aí no dia seguinte me deu um estalo. Por que eu não perguntei pra ele qual que é o veículo, né? Ramiro, qual que é o veículo que tu tá me indicando? Esse canal do Baldasso. Pelo amor de Deus. Mandei mais material pra ele, mandei as melhores narrações que eu tinha, né, e tal. E me candidatei ali pra ser narrador. Só que daí, nesse processo, eles escolhem, é claro que eles iam escolher o saudoso Marcão, né? O saudoso Marcão. Marco Antônio Pereira. Só que ele fica pouquíssimo tempo narrando e depois entra o Bruno Volto no meu lugar, no lugar do Marco Antônio. E ele foi fazer outros projetos também, Marco Antônio, e depois foi até narrar pro canal do Quase Bagé. narrou aqui, inclusive. É mesmo? Saudoso, cara. Teve uma parceria, só um aspas, teve uma parceria, ele ligava pra gente pra que ele queria um canal pra narrar. Sim. E aí ele chamou o Papo Copeiro, ele queria que o Papo Copeiro fosse jornada. Isso aqui não é a nossa pegada. O Marco Antônio Pereira, a minha estreia como repórter no canal do Baldasso é com o Marco Antônio Pereira, né? Ele narra alguns jogos, aí depois ele sai, ele narra acho que pro canal do Careca de Saber, que nem era Careca de Saber ainda. Tinha 1903 Play. Isso, e depois vai pro Bagé e lá ele fica, né? Só que ele fica pouquíssimo tempo no Baldasso, entra o Bruno Volto, e aí quando eu não sou escolhido pra ser um narrador, eu até falo com o Weber, que eu conheço de longa data, a gente trabalhou junto no Bairrista também, né? Eu digo pro Weber,
se eles não me querem como narrador, diz pra eles que eu sou repórter também, né? Manda o conteúdo de reportagem. Eu fiz reportagem também no Bairrista, cobri divisão de acesso, fiz reportagem de campo lá. Diz pra eles que eu sou repórter também. Ele disse, cara, que bom, que precisa de repórter e tal. E aí ele fui indicado pelo Lucas Weber. E aí o Baldasso me chama. O Baldasso me chama já pro primeiro jogo da Grêmio e CSA, Série B de 2022. Naquele projeto do canal do Baldasso de transmitir jogos do Grêmio. E aí faço alguns jogos ali frila, né? Nos primeiros, né? Não era contratado e tal. Até porque nem se sabia se ia dar certo, né? Transmitir Grêmio no canal do Baldasso. Mas a gente transmite até o final da Série B de 2022, porque já era a reta final da Série B. E aí, quando chega já no ano seguinte, começa o Campeonato Gaúcho com a chegada do Soares. Eu nem faço o primeiro jogo da Recopa Gaúcha, porque ainda existia essa situação, não se sabe se vai fixar o Grêmio e tal. Eu nem faço a final da Recopa Gaúcha, que é a estreia do Soares, os 3 gols contra o São Luís. E tô tentando lembrar, porque... E aí, o que acontece? Aí, nesse dia que eu não fui chamado, até chamei o Baldasso. Baldasso, o que aconteceu? Eu tava esperando a ligação e tal. Ele disse, cara, a gente tá atrás de patrocínio e tal, mas, cara, vai acontecer. Tu vai trabalhar no canal do Baldasso. A primeira promessa que ele faz, e ele sempre faz promessa e cumpre pra mim. Depois eu até vou falar da promessa, a última promessa que ele fez pra mim. E aí, tu vai entrar, cara, deixa a gente ir atrás de patrocínio e tal, pá. E aí, dá 2 jogos, ele me chama pra fixar no Grêmio. Fazer as jornadas de Grêmio. E aí faz todo aquele Campeonato Gaúcho que o Grêmio ganha, né? Ganhando do Caxias na final do Gauchão de 2023. Gol do Soares de pênalti. Tava atrás da goleira relatando o lance. A hora que o cara puxou o Soares, já falei, pênalti! Falei no depoimento. Não identificado, né? Mas depois eu vou contar um detalhe. Não identificado, né? E aí, quando começa o Campeonato Brasileiro, já existe ali um burburinho de que o CCD não queria mais fazer o projeto de transmissões de Grêmios no canal dele. Ele entendeu que dava pra fazer no próprio dele, no canal do César. E como foi uma decisão do César, isso, de levar pro dele. Isso, foi uma decisão do César. Eu acho que estavam pegando no pé também, né? Eu lembro na época que... E o canal dele já tava gigantesco também. Então, tava pegando no pé do César por ele estar no canal do Baldasso e do Baldasso por estar com um gremista no canal que era do Colorado. Exatamente. Então, tipo assim... E o canal dele já tava gigantesco. Então, acho que fazia muito mais sentido pra ele. Acho que se eu tivesse na posição dele também... Acho que, vão levar lá pro meu canal lá que eu tenho público, eu tenho tráfego no YouTube e tal. E ele leva a jornada pro canal dele. E eu era contratado do Baldasso, né? Então, nesse processo, deixei meu futuro nas mãos do Baldasso. Mas eu achei assim, cara, como eu sou contratado do Baldasso, eu vou dançar, né? E aí, o Baldasso, ele toma a decisão de me manter, cara. Confiando no meu trabalho, confiando no meu profissionalismo. E ele fala, cara, tu vai fazer Inter, tu não é identificado, vai fazer setor, dia a dia de clube, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, reportagem, setor, né? O Inter deixa, né? O Grêmio não deixa, né? Porque agora os treinos são fechados, né? E quando eu comecei a fazer, era humano abria muito treino. Então foi muito legal aquela fase ali, cara, tipo, de cobrir treino, uma coisa que eu sonhava em fazer como criança, vi os repórteres lá no treino fazendo cobertura de treino, sempre quis fazer. Então ali foi uma realização de um sonho, cara. E aí tu olha assim, um gremista tá realizando um sonho de fazer cobertura de treino de Inter, justamente por conta disso. Cara, desde quando criança eu queria fazer setor, reportagem e tal, e a oportunidade foi dada fazendo o Internacional e eu fui muito feliz ali e tal, e fixo no projeto. E aí eu queria contar um detalhe, porque no meio desse processo, teve uma jornada que era Grêmio e ABC, Copa do Brasil de 2024. Que o César dá uma enlouquecida, assim, vou contar uma cagada do Jário Vink. O Jário Vink esqueceu de credenciar a gente no campo. E aí eu vou botar os repórteres aonde? Que naquela época a gente fazia no campo. Aí o CCD dá uma enlouquecida. Vamos colocar vocês na arquibancada relatando os lances e eu quero ver os repórteres comemorando o gol do Grêmio. E aí
Grêmio e ABC, eu celebro o gol que o Galdino faz contra o ABC, um corte que nunca ninguém cortou. E eu já tinha Caralho, celebrado um gol do caramba. Grêmio numa jornada Do Inter, ali lá do. Baldasso. Com o César também celebrando e tal. Caralho. Tipo assim, eu não tinha me Nossa, identificado. Que loucura, Eu não mano. tinha me identificado. E tu era do canal do Baldaço. Sim, eu não tinha me identificado, já era do canal do Baldassi, e tem essa loucura dessa jornada aí que nunca ninguém cortou, ninguém colocou. Nossa. Poderiam já Na ter, verdade, tipo, teve uma vez que alguém falou na minha live, Fontes, eu sei que tu comemorou um gol lá numa jornada lá e tal. E eu deixei quieto, excluí ele. Exclui, já era. Deixa pra lá, irmão. Esquece essa porra aí, cara. Caralho. O Volto, inclusive, desarquivou isso e colocou lá no status do story dele e eu repostei depois. Caramba, mano. Não, até porque eu passava pelo. A gente, aquele Grenal, a gente passou por ti lá no Beira Rio. Vamos, Grêmio, vamos, Grêmio. Mas foi de canto, mas foi de canto. De canto. Vamos, Grêmio. Na zona mista Eu lá era do- muito discreto. Não, muito discreto, muito Sim. discreto.